Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma história e tanto. A autobiografia Vale a Pena Acreditar, da Mona Lisa Guimarães. É uma jornada, sabe, de muita dor, de superação e de uma força, uma fé que é realmente impressionante. E essa é a mensagem principal que a autora quer passar. É uma declaração de esperança, né? O coração pulsante de toda a jornada dela, como se fosse um farol que ela manteve aceso mesmo nos momentos mais escuros. Para a gente entender o peso dessa história, vamos começar pelo final feliz. Hoje, a Mona Lisa vive um casamento cheio de carinho, de cuidado. Coisa simples, sabe? Tipo o marido ainda abrir a porta do carro para ela depois de 8 anos juntos. É exatamente a imagem da realização que ela tanto sonhou um dia. Mas aí fica a pergunta: como é que ela chegou até aqui? Porque, olha, antes de alcançar essa paz toda, ela teve que atravessar verdadeiros vales de dor. E é para lá que a gente vai agora. Essa conversa, essa conversa entre ela e a filha nos leva direto para o fundo do poço. Foi um momento de dificuldade financeira tão extrema que o jantar era feito com o que sobrava, literalmente as cascas de batata que ela guardava para fritar mais tarde. E a dificuldade ia muito além da falta de dinheiro, sabe? Pensa na angústia de ter que deixar a filha mais velha, de 9 anos, cuidando da irmãzinha de 9 meses, só para poder trabalhar. E ainda ter que lidar com os olhares de pena de todo mundo. Mas, como ela mesma diz, nada disso doía mais do que a decepção no casamento. A ferida na alma era muito mais profunda. E para entender a origem dessa dor toda, a autora nos leva de volta no tempo, lá para a adolescência dela. É ali, no meio daquele turbilhão de emoções, que uma série de escolhas começou a desenhar o futuro da vida dela. Então, com 16 anos, com o coração ainda se recuperando de um fora, ela conhece o Marcinho. E ele era diferente, super atencioso. Em pouco tempo, ela estava completamente apaixonada, com aquela certeza que só a adolescência dá, de que aquilo era para sempre. E aí, a suspeita virou certeza. A confirmação da gravidez veio como uma bomba, trazendo um medo gigantesco. Ela até sonhava em ser mãe, mas não daquele jeito, não naquele momento. O medo era simplesmente paralisante. No meio de todo aquele pânico, uma decisão precisava ser tomada. Preocupada com os estudos, mas principalmente apavorada com a reação que o pai poderia ter, ela pensou numa solução drástica, um segredo que ela e o namorado iam tentar guardar a todo custo. E tudo aconteceu muito rápido. No desespero, eles juntaram um dinheiro para um aborto e foram até uma clínica. Só que lá apareceu um problema. Por ser menor de idade, a Mona Lisa precisava da assinatura de um responsável. Sem isso, o valor era muito mais alto e aquele plano de resolver tudo em segredo foi por água abaixo. E para piorar, a reação dele foi terrível. Em vez de apoiar, ele culpou ela, dizendo que a gravidez aconteceu porque ela queria muito ser mãe. Essa fala, sabe, cheia de imaturidade, jogou todo o peso da situação nas costas dela. Sem dinheiro e sem ter para onde correr, só restava a alternativa que ela mais temia: contar tudo para a mãe. Ela sabia que ia decepcionar profundamente, e essa sensação ela descreve como uma dor que nem as palavras conseguiam explicar. Mas a reação da mãe foi o completo oposto do que ela imaginava. Em vez de briga, de condenação, veio uma proteção de leoa. Naquele momento, ela entendeu que não estava mais sozinha. A mãe prometeu ajudar, disse que cuidaria do neto para que a Mona Lisa pudesse terminar os estudos. Foi o primeiro pingo de esperança. A mãe ficou de conversar com o pai. E esse era o verdadeiro pavor dela. A tensão era quase insuportável. Ela se preparou para o pior. Só que o que aconteceu em seguida foi, segundo as próprias palavras dela, o momento mais marcante e importante de sua vida inteira. E aqui a gente chega no clímax emocional da história. Um momento de compaixão que mudou absolutamente tudo, onde a pessoa que ela mais temia se tornou seu maior herói. Quando o pai a chamou para conversar, ela já esperava a bronca, o sermão. Mas em vez disso, veio um abraço apertado. E em vez de castigo, um beijo na testa que ela descreve como o mais cheio de ternura que já recebi. Não teve palavra, só lágrimas e uma sensação de gratidão e segurança que tomou conta de tudo. E esse gesto de amor foi além. Quando o namorado apareceu para assumir a responsabilidade, o pai da Mona Lisa o acalmou. Disse que eles não precisavam casar por obrigação, que ele mesmo ia bancar o neto até que eles estivessem prontos. Ele tirou aquele peso enorme das costas dos dois. Acontece que essa tranquilidade não durou muito tempo.
Quando ela entrou no 4º mês de gestação, o pai do bebê simplesmente sumiu. Sem aviso, sem explicação nenhuma, ele desapareceu, jogando ela num pesadelo de abandono e dor de novo. E para piorar tudo, quando ela foi procurar a mãe dele para tentar entender o que estava acontecendo, ela ouviu palavras de uma crueldade sem tamanho. A mulher comparou as dores da gravidez da Mona Lisa com as que sentiu quando carregava um filho morto na barriga. Foi um golpe devastador que só a fez se sentir mais sozinha e desesperada. Então, como é que alguém que passou por tudo isso chega à conclusão que dá nome ao livro? Pois é, a resposta está no jeito que ela conseguiu ressignificar cada ferida, encontrando um propósito maior no meio de tanta dor. Uma das lições mais profundas que ela aprendeu foi justamente a diferença entre desejos e sonhos. Ela se deu conta de que a adolescência dela foi guiada por desejos, né? Coisas imediatas, impacientes. Já os sonhos de verdade, esses ela ia precisar construir com paciência, com esperança e com um mergulho muito fundo dentro de si mesma. E aqui a gente chega na ideia central da vida dela. Essa frase resume tudo. A dor, quando a gente não entende o porquê dela, só machuca. Mas quando a gente encontra um propósito nela, essa mesma dor vira ferramenta que nos faz amadurecer. E no final, a história da Mona Lisa deixa essa reflexão no ar pra gente. Quando olhamos para as nossas próprias dificuldades, para os nossos vales de dor, a pergunta que ecoa é: que propósito pode existir ali, escondido, só esperando para ser descoberto? Fica aí a reflexão.